everybody! Happy Saturday for you! Vamos começar aí mais uma English Class ao vivo aqui no Instagram. Hoje na nossa aula a gente vai conversar sobre algumas palavras no inglês que nós brasileiros utilizamos da forma errada, de forma diferente, talvez. O que acontece? Tem várias palavras que a gente pegou do inglês, a gente aportuguesou, né? A gente trouxe as palavras do inglês para o nosso idioma, para o nosso dia a dia, porém, tem algumas palavras do inglês que a gente não utiliza com da mesma forma, com o mesmo significado. E aí que tá o problema, porque a gente acostuma, né, a aprender a usar essas palavras aqui, a gente até sabe que vem do inglês e utiliza e acha que no inglês a gente utiliza essas palavras da mesma forma e não é, tá certo? Então eu trouxe essas palavrinhas pra gente poder saber que aqui no nosso país, no nosso idioma, não tem problema nenhum continuar usando dessa mesma forma que a gente aprendeu aqui, mas quando a gente estiver falando com uma pessoa de fora, falando em inglês, a gente não vai utilizar essas palavras com o mesmo significado, tá certo? Então, por isso que eu trouxe esse tema aí pra gente. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Eu trouxe aqui as palavrinhas pra gente conseguir identificar aí quais palavras são, como que a gente utiliza no português e como que a gente vai utilizar no inglês, ok? Hello everybody, good morning. Quem tá chegando aí, já aproveita e me dá um ok se o som tá bom, se tá conseguindo ver aí direitinho e me ajude a espalhar essa live para mais pessoas. Compartilha aqui embaixo com seus contatos, pessoas que estudam inglês, que querem aprender inglês. Vamos ajudar mais pessoas a terem esse conhecimento, tá certo? Então, nós vamos aí abordar esse tema de palavras em inglês que usamos de forma errada. Tem problema usar essas palavras de forma errada, teacher? Nós vamos ver aí palavra a palavra, tá certo? Eu separei 6 palavras que são, assim, as campeãs de erro, né? As campeãs de dúvidas, né? Na hora de utilizar. E tem uma expressão aí que eu deixei no final como bônus, pra gente poder saber exatamente como utilizar na hora de falar inglês, tá certo? A nossa primeira palavrinha, first word, is notebook. Notebook. Então, notebook, o significado correto é caderno. Então, olha só, book, aqui a gente tem uma palavrinha que é construída a partir de outras duas palavras. Book é livro e note, anotações. Então, seria o livro de anotações, onde a gente faz as nossas anotações numa aula, enfim. Então, o livro de anotações é o nosso caderno. Então, notebook é caderno. Porém, aqui no Brasil, a gente utiliza a palavra notebook para chamar aquele objeto que a gente utiliza para estudar, trabalhar, o computador portátil. Então, aqui no Brasil, a gente chama de notebook o computador portátil. Porém, o nome de computador portátil em inglês, corretamente... Eita, tá caindo uns negócios aqui na rua. O nome correto de computador portátil em inglês é laptop. Laptop. Então, se você quer comprar um computador portátil lá nos Estados Unidos, você não vai pedir um notebook. Se você pedir um notebook, você vai comprar um caderno, um livro de anotações. Então, para computador portátil é laptop. Laptop. Teacher, tem problema eu continuar chamando o meu computador portátil de notebook? Claro que não. Nós estamos aqui no Brasil falando em português e a gente pegou essa palavra emprestado para chamar esse objeto. Então, aqui entre nós não tem problema algum a gente chamar de notebook, né? Então, a chance de você conseguir
se comunicar aqui com essa palavra é muito maior, porque é a palavra que a gente utiliza aqui no Brasil, então não tem problema algum. Mas você tem que ter esse conhecimento, você tem que saber que no inglês é laptop, tá bom? Notebook em inglês é caderno e o computador portátil é laptop. Todas as palavras aqui que eu vou mostrar para vocês, não tem problema algum vocês continuarem utilizando elas aqui no português, né? Aqui no Brasil, porque são as palavras que a gente pegou para utilizar, todas elas. Mas a gente tem que saber que na hora de falar inglês não vai ter aquele mesmo significado. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, tá certo? Tem palavra aqui que provavelmente se a gente falar com um norte-americano, ele vai ficar perdido, não vai saber do que se trata, tá certo? Então, aí ó, já tem gente falando, vixe, pois é, então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas à medida que a gente vai aumentando o vocabulário, que a gente vai estudando, essas coisas vão ficando claras, tá certo? Não sabia dessa diferença, embora já ouvi laptop. Pois é isso mesmo. O que acontece? Quando começou a ter esses computadores portáteis, a gente até tinha a palavra laptop. Mas eu não sei por que motivo começou a ser usado a palavra laptop para aqueles computadorzinhos de brinquedo de criança, que tinha às vezes uns joguinhos, e aí eles chamavam de laptop só aqueles de brinquedo para criança, que tinha só joguinhos, não era um computador exatamente. E aí o computador mesmo começaram a chamar de notebook. Então, ficou assim. Então, apesar de que isso, Tectoy, pois é, eu nunca tive esses negócios não, mas eu sei que existia. E aí, ficou como sendo laptop só os computadorzinhos de brinquedo para as crianças, que hoje em dia as crianças nem... Eu acho que nem existe mais esse tipo de brinquedo, né? Porque os meninos brincam com um computador de verdade, com um celular de verdade, né? Então, nem existe mais esses computadorzinhos de brinquedo. Mas aí ficou gravado na cabeça das pessoas, laptop, esse tipo de computador de brinquedo, e notebook, o computador de verdade, o computador portátil. E aí traz essa confusão, né? Mas em inglês, laptop é o computador portátil, tá certo? Não é aquele de brinquedo, tá certo? Exatamente. Laptop remete a brinquedo. Pois é, ficou comum isso aqui pra gente no nosso país, na nossa cultura. E aí, muitas pessoas acabam cometendo o erro quando vão para outro país e acabam chamando o computador portátil de notebook, tá certo? Então, laptop, computador portátil, laptop, ok? Hoje em dia, criança nem tem mais brinquedo. Pois é, criança tem brinquedo não, eles brincam com as coisas que a gente trabalha, né? Celular, computador, tablet, enfim. Não precisa ter o de brinquedo mais. Quando eu era criança, eu tinha celular de brinquedo. Hoje em dia, o meu sobrinho de 3 anos brinca com celular de verdade. Ele sabe mexer bem mais que eu, acredito. Então, nem precisa de celular de brinquedo mais, não. Mas beleza. Então, vamos para a nossa segunda palavra, que também causa confusão. Olha só essa palavrinha aqui. Shopping. Shopping. É uma palavra em inglês, ok? Nós aqui no Brasil chamamos de shopping aquele local que é cheio de lojas, né? Então, o complexo de lojas nós chamamos de shopping. Só que em inglês, a palavrinha shopping vem de shop, comprar. Então, shopping significa o ato de fazer compras. Então, eu posso falar assim, today I'm going shopping. Hoje eu vou fazer compras. E pode ser qualquer tipo de compra, tá? Pode ser aquela compra que a gente faz mensal lá no supermercado. Pode ser ir fazer compras no shopping mesmo, nas lojas. Comprar roupa, sapato, acessórios, enfim. Shopping é fazer compras, qualquer tipo de compra. Então, se eu quiser falar que eu vou naquele local, que eu vou no complexo de lojas para fazer as minhas compras, eu não vou utilizar a palavrinha shopping, pelo menos não sozinha. Nós temos aqui 3 maneiras de chamar o complexo de lojas. Nós podemos chamar de mall, shopping mall ou shopping center. Então, o nome do local nós podemos chamar dessas 3 maneiras. Mall, shopping mall,
shopping center. Se eu utilizo somente a palavra shopping, eu quero dizer que eu vou fazer compras, é o ato de fazer compras, tá certo? Então, apesar daqui estar dentro do mesmo contexto, só tem essa confusãozinha. Shopping é a ação, fazer compras. O nome do local, mall, shopping center, shopping mall, ok? Então, tá dentro da mesma área, do mesmo contexto, mas tem essa diferença entre a atividade que a gente vai fazer e o local que a gente vai fazer essa atividade, right? Quem tiver ao vivo aí, dá um ok pra teacher, se tá compreendendo, se a gente pode seguir adiante, se o som tá bom, vão me avisando aí. Next word, nossa próxima palavrinha que a gente utiliza de forma errada. Essa palavrinha aqui, step. O que a gente fala lá? Né? A gente vai lá na borracharia e pede para poder arrumar o step do carro. Então, step pra gente, né? É aquele pneu a mais, né? O pneu sobressalente ali do carro, que fica ali de reserva. Mas step em inglês não tem nada a ver com isso. Step significa passo, então seria assim, um próximo passo, passo de andar mesmo, ou passo de etapa. Então, eu posso falar next step, próximo passo ou da etapa de algo que eu estou fazendo, por exemplo, no meu trabalho, ou aprendendo inglês, por exemplo, eu falar que o meu próximo passo é fazer mais atividades, por exemplo. Então, aí é o meu next step, próximo passo, próxima etapa. Ou quando eu estiver andando também mesmo, step é passo. Então, não tem nada a ver com o pneu extra que a gente tem no nosso carro. Quando a gente quiser falar desse pneu extra, aí a gente vai falar spare tire. Então, step, que a gente utiliza aqui como esse pneu sobressalente no carro, não tem nada a ver em inglês, tá certo? Se eu quero falar do pneu extra do meu carro, aí a gente fala spare tire. Isso, o que acontece? Aqui o Roberto falou pra gente aqui, mas eu não usaria step, e sim step. Isso mesmo, mas o que acontece? Vem dessa palavrinha aqui, step. Só que aportuguesou e aí colocou de uma forma que se assemelha à maneira que a gente fala e escreve no português, tá certo? Então, vem da palavrinha step. Mas, geralmente, aqui no português, a gente escreve com E mesmo, no início e no final, step, tá certo? Mas, quando as pessoas veem essa questão aí de step, acha que é a mesma coisa, não é. Apesar desse nosso step vir da palavrinha step, não tem o mesmo significado no inglês, tá certo? Então aí, no caso, é porque a gente aportuguesou mais ainda. Tem palavras que a gente faz isso mesmo, né? A gente pega emprestado de um outro idioma, só que faz algumas determinadas modificações. No caso aqui eu tô mostrando as modificações que a gente fez no sentido, mas tem outras palavrinhas que a gente pegou e também fez modificações na escrita, na pronúncia. Por exemplo, hambúrguer vem da palavra hamburger. Então, a gente escreve de forma diferente, fala um pouquinho diferente, mas é aquela mesma palavra que a gente pegou emprestado, tá certo? Então, é aí que tá essa diferença. Vão ter palavras que, igual, por exemplo, essa daqui, que a gente utiliza na escrita e na fala de forma diferente, mas vem desta palavrinha. A questão é que você não precisa parar de deixar de usar seu step na hora de conversar com o mecânico, com o borracheiro, de forma alguma. É só lembrar que no inglês a gente precisa lembrar do significado correto. Então, se você for alugar um carro, perguntar se o carro tem step, pergunta se ele tem spare tire, ok? Outra palavrinha também que a gente pegou do inglês e tem essa modificação, sandwich. A gente fala sanduíche e escreve de forma diferente também,
mas vem da palavra no inglês sandwich, tá certo? Esses exemplos que eu dei aqui, né? O sandwich, o hambúrguer, a gente aportuguesou, mudou a pronúncia, mudou a escrita, mas o sentido, o significado continuou o mesmo, né? Então a gente tem esses casos. Palavras que a gente aportuguesou, mas o sentido continuou o mesmo. E essas que eu tô mostrando pra vocês é as que a gente aportuguesou, mas usa com um sentido completamente diferente do sentido que tem no inglês, tá certo? Então vamos aí pra nossa next word, nossa próxima palavrinha. Essa aqui é bem bacana. Quando eu falo com os meus alunos, nossa, não acredito, a gente não vai poder falar outdoor. Então, o que seria esse outdoor? Que a gente fala outdoor. O que é o outdoor in English? Primeiro, para nós aqui, né? No Brasil, em português, quando a gente fala outdoor, é aquelas placas, né? Aqueles... Como que eu posso explicar? Aquelas placas grandes, né? Para fazer propaganda. E aí, a gente não utiliza essa palavra em inglês para poder falar desses letreiros, essas placas grandes na rua que fazem geralmente para propaganda. Então, a gente não fala o famoso outdoor. O que significa outdoor, então? É uma outra palavra que é a construção de duas palavras. Olha só. Door é porta. Isso! Obrigada, Victor! Painéis. Obrigada. Às vezes foge as palavras assim, né? Na nossa cabeça. Muito bem. Então, aqui no Brasil, a gente fala outdoor. Esses painéis pra gente colocar propaganda nas ruas. Tem cidade que é proibido, né? Na minha cidade ainda é permitido. Mas, enfim. Tem cidades que já nem tem mais esses outdoors, porque é proibido por questão de poluição visual, né? Mas, então vamos ver a construção dessa palavra aqui. Door é porta e out, fora. Então, outdoor seria algo fora da porta, do outro lado, do lado de fora da porta. Então, quando eu falo outdoor, eu tô querendo dizer que é algo ao ar livre. Então, é algo do lado de fora. Então, eu posso falar, por exemplo, que eu gosto de praticar atividade ao ar livre, outdoor activities. Por exemplo, running, corrida, é uma atividade ao ar livre, é uma outdoor activity. Então, tem essa questão aí. Se eu quiser, por exemplo, ir a algum restaurante, tem restaurante que tem área dentro do restaurante, tem algumas mesas, né, do lado de dentro, e tem algumas mesas ao ar livre do lado de fora. Eu posso pedir uma mesa ao ar livre. Eu quero meu almoço, hoje tá calor, vamos sentar do lado de fora? Então eu vou querer uma outdoor table, uma mesa lá no restaurante, só que do lado de fora. Então, outdoor é algo que é ao ar livre, do lado de fora, tá certo? É isso mesmo, código de postura do município. Tem lugares ainda que não regularizou, né, a legislação, e por mais que a minha cidade é do lado de Belo Horizonte é proibido os outdoors, e aqui na minha cidade, Betim, ainda não é proibido. Mas enfim, aos poucos a gente vai melhorando, né, a questão, e eu sou muito a favor de melhorar a questão ambiental. E a gente tem as redes sociais, né? Pra que colocar outdoor na rua? A gente consegue aí comunicar com tanta gente pelas redes sociais. Consigo ter alunos de vários estados diferentes aí, ó, bem mais eficaz e não precisa poluir nossa cidade. Enfim, como que eu vou chamar esse outdoor, esses painéis de propaganda em inglês? Billboard. Billboard. Então, se eu quero falar do painel de propaganda lá na rua, eu vou chamar de billboard. E outdoor é quando eu estiver falando de algo que é ao ar livre. Tem o contrário também, teacher? Se eu tenho do lado de fora, eu também tenho do lado de dentro, certo? Como que seria, então, algo que é do lado de dentro? Indoor. Então, a gente só vai trocar o out, que é fora, por in, que é dentro. Então, outdoor, ao ar livre, do lado de fora. Indoor, algo que é dentro, em local fechado, tá certo?
Então, nós temos aí essas palavrinhas. Então, quando vocês verem outdoor, lembra da construção da palavra, que aí fica fácil de vocês lembrarem do significado. E quando quiser falar das propagandas aí na rua, são os billboards, ok? Então, mais uma palavrinha que a gente utiliza de forma diferente. Nós pegamos o emprestado do inglês, mas mudamos o sentido. Outra palavrinha, agora vamos para a questão aí tecnológica. Mas se pensar no propósito outdoor, anúncio ao ar livre, sim, faz sentido e provavelmente é por isso que a gente começou a utilizar a palavra dessa forma. Mas se a gente chegar para falar para um americano, para um canadense, para um inglês, chegar e falar, oh, look at the outdoor, olha lá pro painel, ele não vai saber que aquilo é painel, tá? Porque o sentido é completamente diferente. Tem coisa que sim, né, faz sentido sim, é um anúncio ao ar livre, ok. Mas quem fala inglês de forma nativa não vai compreender isso. Na verdade, qualquer pessoa fora do Brasil que estuda inglês, que aprendeu inglês, não vai fazer esse raciocínio porque não faz sentido para eles, tá? Mesma coisa o shopping, né? Tudo bem, eu faço compras, então eu posso chamar de shopping o lugar onde eu faço compras, é o lugar onde tem várias lojas juntas, mas é diferente o ato da gente fazer compras com o local onde a gente faz compras, beleza? Então faz sentido, mas as pessoas que fora do Brasil não vão ter esse mesmo raciocínio que a gente. Agora vindo aí para uma coisa que a gente utiliza na internet. Então, olha só. Underline. O que é isso? É aquele tracinho mais baixo que a gente utiliza, né? Às vezes tem em site, em e-mail, a pessoa coloca um underline. E aí a gente chama esse tracinho de underline. Em inglês, esse tracinho chama underline também? Não é underline. Então, olha só. Quando eu quero falar, né? Esses tracinhos que a gente tem, geralmente tem muito em e-mail, né? Quando vai fazer login de algum cadastro, tem pessoas que colocam, né, esses caracteres especiais. E aí tem esse underline. Só que underline em inglês significa sublinhar. Então, quando a gente vai destacar algo na frase, a gente vai sublinhar uma palavra para ela ficar destacada, né? Num texto, num parágrafo, num exercício. Aí sim a gente usa esse underline. Então, se eu tiver aqui um texto e aí eu quiser colocar para vocês uma palavra destacada ou vamos mudar essa palavra aqui que tá destacada, eu posso destacar com o underline, que aí sim é a palavra que vai estar sublinhada. Então underline é sublinhar. E como que eu chamo esse caractere especial que a gente chama de underline? No inglês o nome dele é underscore. Então, o nome correto dessa linhazinha, esse traço abaixo, que é um caractere especial que nós utilizamos, no inglês ele chama underscore e não underline, ok? Então, se vocês virem underline em algum lugar, é porque tá falando de algo que tá sublinhado em um texto, em um parágrafo, em um exercício. Aí é uma palavra que vai estar destacada, sublinhada. O traço que a gente utiliza, que a gente fala como underline, ele chama underscore. Então, se no seu e-mail tem o underline, na hora de você ler seu e-mail, você vai falar underscore. Vamos supor, vamos criar um e-mail aqui. Vamos supor que o meu e-mail é Bruna, aí o underline, Raftopoulos, @gmail.com. Em inglês eu vou falar Bruna underscore Raftopoulos @gmail.com. Então, é o @ e aí Gmail, então G, que é a letra G em inglês, gmail.com. Então, o ponto em site, em e-mails, a gente chama de dot,
tá bom? Depois eu vou até trazer esse assunto para vocês. Vou ensinar como que a gente lê e-mails com esses caracteres diferentes, arroba, ponto, enfim. Vou mostrar para vocês como que a gente fala, como que a gente lê um e-mail, um endereço eletrônico corretamente, ok? Então, nada mais de underline, underscore, ok, guys? E mais uma palavra que tem a ver aí com essas questões. Então, quando a gente vai... a gente viu um negócio legal na internet ou tô conversando com alguém e aí eu quero mandar essa conversa para uma outra pessoa. O que eu faço? Eu tiro print, não é? Mas o que é print? A palavra print, ela vem de imprimir, tá? E aí a gente até usa print screen no computador. Para computador, a gente até tem a tecla print screen, né? Mas para celular, a gente não usa print, tá? A gente usa a palavra screenshot. Screenshot. Shot seria aí de tirar uma foto. E aí é como se eu estivesse tirando foto da tela. Então, screenshot é a foto da tela. É capturando a imagem da tela do meu celular. Ah, mas teacher, se eu uso print screen no computador, eu não posso usar no celular, não? Pode, até pode. Então, se você falar print screen, faz sentido. Mas como a gente utiliza aqui no português só print, print somente é imprimir. Então, não tem nada a ver com captura de tela, tá certo? Então, print screen é como se eu estivesse imprimindo. Mesma coisa, fazendo a captura ali da tela do computador. Mas, para celular, é muito mais comum em inglês a gente falar screenshot. E print screen só para computador, tela de computador. E só print, não. Só print é imprimir, tá? Então, aí é quando a gente imprime um documento, aí sim a gente vai ter aquela imagem física reproduzida, tá certo? Então, print, imprimir. Que aí até tem, né, printer, a impressora, a máquina que a gente utiliza aí para imprimir, tá certo? Então, print screen, computador, tela de computador, e screenshot, para tela de celular, ok? E aí, a última que eu separei pra gente hoje. Então, essas foram as palavras que são as mais comuns de confusão que a gente tem entre ao que é o significado correto no inglês e o que a gente usa no português. Mas eu separei um bônus aqui, né? Claro que eu não podia deixar de falar dessa expressão. Que expressão que é, teacher? Home office. Home office. Agora, com a pandemia, né, esse ano, muitas pessoas começaram a trabalhar de casa. E aí, ficou muito comum essa expressão, né? Ah, eu tô fazendo home office. Ah, eu tô de home office. E se eu for falar com um americano? Vou ligar pro meu colega lá, vamos supor, vou ligar pro Bob, que é um colega meu americano que trabalhava comigo lá na Disney. Vou ligar pro Bob. Bob, eu agora tô trabalhando de home office. Ele vai falar assim, você tá doida? Você tá fazendo o que agora? Você tá construindo home office? Então, por que ele poderia me fazer essa pergunta? Porque home office é o nome do cômodo dentro da nossa casa que a gente faz de escritório. Então, eu não estou fazendo home office. Eu tenho um home office aqui na minha casa. Aí sim, não tem problema algum. Eu tenho um cômodo, era um antigo quarto aqui e a gente transformou em um escritório. Porque office é escritório. Escritório ou consultório, né? Eu posso chamar os dois de office. E aí, quando eu falo home office, é aquele cômodo que eu faço de escritório ou de lugar de estudo, né? É aquele local separado na minha casa, onde eu deixo computador, livros, enfim, que eu utilizo para trabalhar ou para estudar, tá? Pode ser os dois. E necessariamente eu tenho que trabalhar todo dia ou a maior parte do meu trabalho tem que ser feita ali naquele cômodo para eu chamar de home office? Não. É um cômodo que eu chamo de escritório, tá? Então, eu posso ter o meu escritório fora, eu posso trabalhar fora e ter o meu home office. É aquele cômodo, aquele local onde eu deixo computador, livros,
utensílios tecnológicos, coisas que eu poderia utilizar para trabalhar ou para estudar. Eu ou qualquer pessoa da minha família, da minha casa, né? Então, o cômodo que é separado para estudar ou trabalhar, aí a gente chama de home office. Mas, quando eu quero falar que eu estou trabalhando de casa, aí é exatamente a tradução literal. Work from home. Trabalhar de casa, tá? Work from home. Tem problema eu continuar falando para as pessoas que eu tô fazendo home office? Não tem problema. A gente pegou essa expressão aí, pegou emprestado e tá utilizando dessa forma. Não tem problema nenhum. Mas lembre-se que se você for contar para qualquer outra pessoa fora do Brasil que você tá trabalhando de casa, que você tá fazendo home office, fala que você está working from home, trabalhando de casa. Work from home, ok? Mas se você tem um local na sua casa que você separou para poder trabalhar, para poder estudar, você pode contar que você tem sim um home office, tá certo? Ou simplesmente office, nem precisa do home, não. A gente pode usar para especificar, mas eu posso falar que eu tenho office. Então, quais são os cômodos que eu tenho na minha casa? Bedroom, kitchen, living room, bathroom, office. Então, ele é mais um cômodo da nossa casa, tá certo? Que pode ser o cômodo que você utiliza para work from home ou não, tá certo? Então, esse aí é o bônus, porque foi algo que ficou muito famoso aí esse ano, né? Porque várias pessoas começaram a trabalhar de casa. E aí, eu trouxe para vocês conhecerem, porque assim, tem muitas pessoas que não sabem disso. Tem pessoas que eu conheço do meu convívio que tem inglês avançado e falam home office achando que tá tudo certo e não tá, tá bom? Então, não quero meus alunos, vocês meus alunos, cometendo esse erro quando estiver conversando com algum estrangeiro, com alguém de fora do Brasil. Combinado? Então, vocês vão lembrar dessa aula aqui, vão anotar, deixa salvo, tá? Eu vou deixar aqui essa live salva no IGTV, vocês salvem aí para vocês não esquecerem, para vocês consultarem depois e continuarem praticando para poder conversar certinho com as pessoas de fora e aqui no Brasil continuar usando o vocabulário que a gente está usando, que tá tudo certo. Só não confundir com os nossos amigos estrangeiros, combinado? Então, quem gostou da aula aí, acompanhou direitinho, dá um joinha aí pra teacher, thumbs up, dá um joinha, um ok aqui pra mim, pra eu saber que vocês ficaram até o final da aula. E acabou que eu não contei no início da aula, mas eu tenho uma novidade pra vocês agora no final da aula. Então, quem ficou aí conosco até o final vai ficar sabendo aí dessa novidade. Então, excellent, guys. Thank you. Então, vamos para a novidade. Qual que é a novidade que nós vamos ter? A partir de semana que vem, nós vamos voltar com as aulas ao vivo no canal YouTube. Então, nós vamos voltar a ter 2 aulas ao vivo por semana. Então, eu vou continuar abrindo aqui a live no Instagram, mas será para lembrar vocês que nós temos aula no canal no YouTube, tá certo? Nós vamos continuar com os mesmos horários de live, porém agora, como é no canal no YouTube, eu consigo mostrar mais material, mais conteúdo para vocês. Então, nós vamos ter aulas mais completas, nós vamos conseguir abordar mais temas, estudar mais vocabulário, fazer estudo de texto, de diálogos, tudo ao vivo para vocês tirarem suas dúvidas na hora da aula, conseguir aprender mais, praticar na hora. Então, nós vamos voltar até as nossas aulas ao vivo lá no canal, tá certo? Apesar daqui no Instagram eu até consegui ter esse recurso de colocar imagem, palavras para vocês, lá no YouTube vai ser muito melhor, né? Porque aí eu vou estar no computador, eu posso dar exemplos na hora para vocês, e aí vai ficar muito melhor nossa aula e vai ficar bem mais enriquecedor para todos nós, tá certo? Teacher, mostra um discurso político em inglês. Oh, boa! Adorei a ideia. Quem sabe pode ser o tema da nossa primeira aula, retomando lá as nossas aulas ao vivo no canal, hein? Então,
Gostei, já vou anotar aqui, já vou pedir para anotar e já anota aí essa ideia que nós vamos olhar de fazer sim. Ixi, será que até na nossa próxima aula a gente já vai ter o resultado das eleições americanas? Quem sabe a gente pode conversar sobre isso, né? Eu posso contar aí para vocês sobre o vencedor. Vamos ver, a gente pode estudar a biografia dele, pegar um discurso dele, vamos ver quem vai ser o vencedor, né? E quando que vai ser a nossa próxima aula? Vai ser na quarta-feira, tá? Então, não vai mudar os horários. Nós vamos manter as aulas ao vivo na quarta, às 19 horas e aos sábados, às 8 horas da manhã. Nós vamos manter os horários, porém, agora vai ser lá no canal. Se você já é cadastrado, se você participa de algum dos nossos grupos, grupo no WhatsApp, o grupo no Telegram, ou tem o seu e-mail cadastrado, você vai receber todas as informações antes. Eu vou mandar o link com antecedência, mandar o tema da aula, para vocês não esquecerem. Se você ainda não é cadastrado, depois vai lá no link da bio, que eu vou deixar o link para você já ser direcionado ou para o grupo do Telegram ou para o grupo do WhatsApp, para você entrar, que lá eu sempre aviso antes. Eu sempre aviso um dia antes da live eu já aviso, gente, ó, aula, vamos para a aula. Então, eu vou sempre continuar avisando e aí você não vai perder as aulas. Teacher, vai mudar alguma outra coisa? Então, nós vamos continuar com as aulas gravadas lá no YouTube normalmente também. Vamos ter aulas extras, vamos continuar com aulas extras os outros dias da semana. E vamos continuar também com conteúdos de inglês diariamente aqui no Instagram, tá certo? Então, a gente só vai melhorar as nossas aulas ao vivo, passando aí pro canal no YouTube. Mas eu vou deixar sempre aberto aqui no Instagram o recadinho no horário das aulas para vocês não esquecerem. E se esqueceu, entrou aqui no Instagram, vai ter o recadinho e aí vocês vão ver e já vão passar pro canal no YouTube, tá certo? Quem não conhece ainda, canal no YouTube, Bruna Raftopoulos, só digitar Bruna Raftopoulos igual aqui do Instagram, que você já é direcionado para o canal. Se inscreve, ativa o sininho, porque fora as aulas ao vivo que nós vamos ter toda quarta e todo sábado, nós vamos continuar com aulas extras gravadas durante a semana. Então, nos outros dias da semana, a gente vai continuar com conteúdo lá no YouTube e aqui no Instagram também, tá certo? E só mais um recadinho, daqui a pouco, mais tarde, eu vou deixar uma perguntinha lá nos stories e eu quero que vocês me respondam, tá? Eu fiz uma enquete semana passada e aí eu obtive algumas respostas para conhecer melhor vocês, para poder trazer mais conteúdo relevante. E aí eu vou deixar mais uma pergunta hoje para a gente conseguir sempre melhorar mais as nossas aulas, melhorar a condição de estudo de vocês, para enfim a gente melhorar o inglês e chegar à fluência, que é o que a gente tanto quer, não é mesmo? Então, fica ligado aqui no Instagram, no canal no YouTube também, para as nossas próximas aulas, nossos próximos vídeos e a gente estudar e aprender cada vez mais, ok? E se você sabe de alguém que não sabe dessas palavrinhas aqui, depois compartilha o vídeo, que eu vou deixar essa aula salva aqui no IGTV. Compartilha com essas pessoas para que elas aprendam a diferença também e não cometam esses erros no inglês mais, tá certo? Compartilha aí com os amigos, familiares, quem você já viu cometendo esse erro, quem estuda inglês, quem você sabe que precisa aprender inglês. Vamos ajudar mais pessoas aí, ok? E sempre que vocês tiverem sugestão de aula também, como o Vitor fez, pode deixar aqui nos comentários também. É sempre muito bem-vindo e a gente tá de olho em tudo que vocês comentam pra gente poder trazer esses assuntos para as nossas aulas, tá certo? Então deixa aí nos comentários, dúvidas também, que aí a gente ajuda vocês e faz aulas cada vez melhores. Right, guys? Então, vamos aí aproveitar agora o sábado. Estudem. Quem não for trabalhar agora, aproveita para estudar. Tem aula nova lá no canal, já aproveita para poder continuar o estudo. E tenham um ótimo fim de semana, que eu vou continuar trabalhando mais um pouquinho. Tem uma aula particular daqui a pouco, daqui a alguns minutos, tem uma aula VIP da minha aluna Be Ready. Então, vou despedindo aqui de vocês, vou continuar dando aula lá e espero que vocês continuem estudando aí. Combinado?
So have a great day, have a great weekend, and I see you again in our next class. Deal? Bye bye guys, see you soon.